Oi, paz do Senhor com todos. Mais uma vez estamos aqui para fazer um estudo da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. Fique conosco até o final, porque vamos ter lições maravilhosas que vamos aprender da Palavra de Deus. Se você gosta sempre dessas explicações, nos colabore colocando seu like, se inscrevendo no nosso canal, porque isso ajuda muito a espalhar a palavra de Deus, para que outras pessoas também possam ouvir esta palavra de Deus. Bom, o título da nossa lição hoje leva o título de Habilidade Sublime. Vamos ler um versículo primeiro, vamos ler a introdução da nossa lição e está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, que nos diz: Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. A mensagem evangélica está longe de se opor ao verdadeiro conhecimento e às realizações intelectuais. Em si, é uma verdadeira ciência, um verdadeiro conhecimento intelectual. A verdadeira sabedoria está infinitamente acima da compreensão dos sábios do mundo. A sabedoria oculta, que é Cristo formado interiormente, a esperança da glória, é uma sabedoria tão elevada quanto o céu. Os princípios profundos da piedade são sublimes e eternos. Somente uma experiência cristã pode ajudar-nos a compreender este problema e a obter os tesouros de conhecimento que estiveram escondidos nos conselhos de Deus, mas que agora são divulgados a todos os que têm uma ligação vital com Cristo, todos os que podem conhecer a doutrina. Bom, então nós vemos aqui uma introdução maravilhosa. Nós em Cristo Jesus, recebemos sabedoria, justiça, santificação, redenção. Que maravilha! Tudo isso nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui está falando que a mensagem evangélica, ela está longe de se opor ao verdadeiro conhecimento e às realizações intelectuais. Muitas vezes, quando a pessoa entra para a igreja, acha que já a gente não pode ter mais conhecimentos das ciências, das coisas. Não se opõe ao conhecimento, ao desenvolvimento intelectual. Ao contrário, desenvolve mais, porque tendo conhecimento de Cristo, com Cristo, nós temos a sabedoria e podemos compreender melhor as ciências intelectuais. Vamos para a primeira pergunta. Como a Bíblia chama aqueles que praticam o mal? Como a Bíblia chama aqueles que praticam o mal? Salmo 53, 4. Acaso não tem conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão e não invocam a Deus? Então a nossa resposta, porque ali a pergunta dizia como a Bíblia chama aqueles que praticam o mal, na primeira parte do versículo diz assim: acaso não tem conhecimento os que praticam a iniquidade? Outras versões diz os obreiros da iniquidade. Então, como é que eles são chamados? São chamados praticantes da iniquidade ou então obreiros da iniquidade. E o que eles fazem? Ali está dizendo: os quais comem o meu povo como se comessem pão e não invocam a Deus. Então, é assim que são chamados: praticantes da iniquidade, obreiros da iniquidade. Você gostaria de ser chamado por esse nome? Se você está aqui, eu creio que não. Eu também não. Então, por isso que é tão bom invocar a Deus, porque aqui diz que os praticantes da iniquidade, os obreiros da iniquidade, não invocam a Deus. E outra coisa, se opõem ao verdadeiro povo de Deus. Para que nós possamos não ser
opositores ao povo de Deus e invocar a Deus, nós temos que realmente buscá-lo de todo o nosso coração. A explicaçãozinha aqui está dizendo assim: unicamente o evangelho da sua graça pode curar os males que amaldiçoam a sociedade. Unicamente o evangelho da sua graça pode curar os males, que amaldiçoam a sociedade. A injustiça do rico para com o pobre e o ódio dos pobres para com os ricos. Ambos têm a raiz no egoísmo e este somente pode ser desarraigado pela submissão a Cristo. Ele, unicamente ele, substitui o cobiçoso coração do pecado pelo novo coração de amor. Então, que lição maravilhosa que nós aprendemos aqui. Tanto o descuido, vamos dizer, a injustiça do rico para com o pobre, assim como o ódio do pobre para o rico, tudo isso vem de uma só fonte, do egoísmo. Pode ser que às vezes a gente se põe no lugar do pobre, mas o pobre não tem uma justificação para odiar ao rico. Então, tanto uma coisa como a outra vem do egoísmo, vem do inimigo, mas isto pode ser desarraigado, tanto a injustiça do pobre, do rico, melhor, para com o pobre pode ser desarraigado, como o ódio dos pobres pode ser desarraigado quando Cristo se forma no nosso interior. Que maravilha! Por isso que precisamos invocar o nome do Senhor e no lugar de ser obreiros da iniquidade, precisamos ser obreiros da bondade, obreiros do amor, obreiros de Cristo, para que assim esse egoísmo não seja mais aquela base que sustenta a nossa vida, mas no lugar do egoísmo venha o amor a reinar no nosso coração. Vamos para a pergunta número 2. O que impedirá uma pessoa de entrar no reino celestial? O que impedirá uma pessoa de entrar no reino celestial? Vamos para Oséias capítulo 4 e o versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Vamos ficar aí, que aí já está praticamente a nossa resposta. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então é muito importante. O que impedirá uma pessoa a entrada no reino celestial? A falta de conhecimento. Mas a falta de conhecimento de quê? Ou de quem? Falta de conhecimento de Deus, falta de conhecimento da palavra de Deus, a falta de experiência pessoal com Deus, ou seja, na verdade, a falta de conhecimento de Deus, porque é na palavra de Deus que nós aprendemos sobre Ele. Não tem outro lugar onde nós vamos aprender sobre Deus e sobre Cristo, se não é pela sua palavra. Mas agora tem uma parte importante, a outra parte do versículo que nos diz: porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Isso está dizendo o Senhor. Então, olha que interessante. Quem é que rejeita primeiro? É Deus quem rejeita? Ou são as pessoas que rejeitam e depois o Senhor, de tanto chamar e chamar, tem que rejeitar também? Aqui diz: porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. E logo diz: visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Que coisa! Olhem que interessante. Por isso que não devemos rejeitar ao Senhor. Às vezes, talvez não o rejeitemos com as palavras, mas às vezes com os nossos atos nós o estamos rejeitando, estamos dizendo: não, Senhor, deixa para depois, depois. O Senhor é tão misericordioso que Ele ainda continua nos chamando, mas como nós já estudamos em outras lições, isso não vai ser para sempre. Por isso, aproveitemos o momento que Deus nos dá hoje para nós podermos entregar nossa vida e o nosso coração a Ele. Não nos esqueçamos da lei do nosso Deus, para que Ele não venha se esquecer nem de nós, nem de nossos filhos. A notinha nos diz: mas ninguém entrará no céu sem fazer algum sacrifício.
cumpre cultivar o espírito de abnegação e sacrifício. Alguns não se sacrificaram a si mesmos, a seu corpo sobre o altar de Deus, condescendem com o temperamento caprichoso, impulsivo, satisfazem os próprios apetites e cuidam dos próprios interesses egoístas, sem consideração para com a causa de Deus. Os que estiverem dispostos a fazer qualquer sacrifício pela vida eterna, tê-la-ão. E vale a pena que soframos por sua causa, que por ela crucifiquemos o próprio eu e sacrifiquemos todo ídolo. Que interessante para nós refletirmos, não é? Aqui diz que precisamos fazer sacrifícios. O Senhor Jesus mesmo, ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Então ninguém vai entrar no céu se não tiver sacrifício, se não tiver negação de si mesmo. E aqui a notinha está nos falando bem forte, especialmente porque muitas vezes conservamos o temperamento teimoso, caprichoso, como diz assim, impulsivo, né? Satisfazemos às vezes os nossos próprios apetites, cuidamos dos próprios interesses egoístas. A gente já se colocou a pensar quantas vezes, sabendo que um alimento me faz mal, ainda o consumo? Já parei para pensar alguma vez quanto eu gasto de dinheiro, muitas vezes em coisas que já nem preciso tanto. Talvez eu já tenho sapatos, mas eu ainda quero mais outro e mais outro. Já tenho vestido, quero mais outro e mais outro. Já a minha casa já tem tudo que necessita, o primordial, mas ainda compro mais e mais coisas, mais móveis. E esse gasto de dinheiro, muitas vezes, poderíamos estar ajudando a causa de Deus, ajudando a obra de Deus. Mas quando é para a obra de Deus, muitas vezes não somos tão dadivosos como para quando é para nós mesmos. Já paramos para pensar? Paremos para pensar. Não pensemos nos outros, pensemos em nós mesmos, né? Os que estiverem dispostos a fazer qualquer sacrifício pela vida eterna, tê-la-ão. Eu lembro de uma caixinha da abnegação que fala o Espírito de Profecia. Que, por exemplo, quando nós quisermos comprar algo que não é tão necessário, a gente tem uma caixinha e então, por exemplo, eu quero tomar um sorvete, mas eu sei que o sorvete não é saudável e não é tão necessário, ou seja, não é necessário na verdade, né? Se eu ia gastar 5, 10 reais, eu digo, não, olha, hoje eu não vou tomar meu sorvete, eu vou colocar lá na caixinha da abnegação. Outro dia, talvez eu sempre compro água na rua, mas eu tenho minha garrafinha em casa, eu posso levar água de casa. Eu levo minha garrafinha e o dinheiro que eu tivesse comprado água na rua, posso colocar na minha caixinha de abnegação. E assim, etc, etc. Quanto dinheiro não economizaríamos para fazer avançar a obra de Deus? Até os pobres, por pouco que seja, de pouco em pouco, a gente poderia economizar para fazer a obra do Senhor avançar. Vamos para a pergunta número 3. Que relação de causa e efeito supera todo conhecimento? Que relação da causa e efeito supera todo conhecimento? Efésios capítulo 3, 19 diz: conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Que só aclarando, tá bom? Que no folhetinho foi escrito, foi uma parte do parágrafo do Espírito de Profecia no lugar do versículo. Então, nós temos que procurar na Bíblia e vamos encontrar o Efésios 3,16, que diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, que relação de causa a efeito supera todo conhecimento? Nós vemos aqui a causa, o que é? Conhecer o amor de Cristo. Qual vai ser o efeito? Ir crescendo a estatura, a plenitude de Deus, a plenitude de Cristo. Isso vai ser. Mas se eu, por exemplo, não faço o esforço de conhecer mais de Cristo, de conhecer mais de Deus, também não vou crescer. É como um aluno que não se esforça em estudar e depois quer passar na prova. Não tem como.
Mas, por exemplo, eu estou estudando assim esses 2 últimos anos eu tenho estudado para o Enem. À medida que a gente vai estudando para a prova, a gente vai aprendendo mais e mais, vai crescendo, vai aumentando a nota. Eu acho que mais ou menos assim também é para... Não é que eu acho, eu sei que é assim mesmo. À medida que nós conhecermos a Jesus, na verdade, a gente vai crescendo em conhecimento, vamos tendo uma experiência mais pessoal, e esse é o objetivo, a causa, conhecimento, o efeito, né? Sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A nossa notinha diz que grandes e maravilhosos efeitos resultam da crucificação. Que visão do caráter de Deus o sacrifício de Cristo abriu ao universo. O seu amor pelo homem, que ultrapassa em muito todo o amor humano, elevou a lei de Deus à sua própria dignidade eterna. Os atributos de Deus foram revelados e os santos requisitos da sua lei foram vindicados. Então, é assim, né? O Senhor, ele é maravilhoso. A cruz mostrou para nós que Jesus veio para cumprir a lei, que a sua lei não podia ser revogada, porque se a lei de Deus pudesse ser anulada, então Jesus não precisaria ter morrido, teria sido anulada a lei e pronto, estávamos livres, mas não, Jesus precisou vir morrer porque a paga do pecado é a morte, e Jesus não queria que nós morrêssemos, então ele morreu por nós. Então que maravilha saber que quando nós conhecermos mais a Cristo, vamos ir crescendo a sua plenitude, a plenitude de Deus. Vamos para a quarta pergunta. Qual é o desejo profundo de Deus alcançar em cada alma e quais são os 2 elementos necessários? Bom, praticamente já temos falado alguma coisa sobre isso, mas vamos ler o versículo, Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus e no estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Assim que, qual é o desejo profundo de Deus alcançar em cada alma? Que alcancemos a estatura, a plenitude de Cristo. E quais são os 2 elementos necessários? Os 2 elementos é a unidade da fé e segundo, conhecimento do Filho de Deus. Inclusive porque a gente, sem estudar a palavra de Deus, não tem como a gente ter fé. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, para que possamos ter mais fé, precisamos ter o conhecimento do Filho de Deus. Precisamos estudar a palavra do Senhor, a unidade na fé e o conhecimento do Filho de Deus, para que possamos chegar ao pleno, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aclarando aqui que a nossa salvação é 100% somente pelo sacrifício de Cristo, somente pelo perdão de Cristo, somente pela justiça de Cristo. Mas um cristão que ama Cristo e que se sente salvado por Cristo, então precisa crescer também na nossa humanidade, precisamos crescer para ir nos assemelhando cada vez a imagem de Cristo, essa plenitude que Deus quer que nós tenhamos. A nossa notinha diz assim: a fé que opera por amor e purifica a alma de todo egoísmo. Essa é a verdadeira fé, a que opera pelo amor e purifica a alma de todo egoísmo. Assim a alma é aperfeiçoada em amor, e havendo achado graça e misericórdia mediante o precioso sangue de Cristo, como podemos deixar de ser nós misericordiosos? Ter fé nas promessas de Deus, ir à frente pela fé, prosseguir sem ser governado pelas circunstâncias, é uma lição difícil de aprendizado. Entretanto, é positiva necessidade de todo filho de Deus, que todo filho de Deus aprenda esta lição. A graça de Deus, mediante Cristo, deve sempre ser nutrida, pois é-nos concedida como único modo de nos aproximar a Deus. Pergunta número 5. O que o Senhor espera e deseja para todos os seus filhos? Filipenses capítulo 1, versículo 9 e 10. E isto peço em oração,
Que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo. Então, o que o Senhor opera e deseja para todos os seus filhos? Ele deseja que o nosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em todo discernimento, para saber distinguir bem entre o bem e o mal. É isso que Deus espera de nós. A notinha nos diz: foi o Criador de todas as coisas que ordenou a maravilhosa adaptação dos meios ao fim e do suprimento às necessidades. Foi Ele que no mundo material proveu para que todo desejo implantado devesse ser satisfeito. Foi Ele que criou a alma humana, com sua capacidade para saber e amar. Precisamos saber acerca de um braço todo-poderoso que nos manterá e de um amigo infinito que tem piedade de nós. Necessitamos de nos agarrar a uma mão aquecida pelo amor, confiar em um coração cheio de ternura e, efetivamente, assim Deus se revelou em sua palavra. Vamos para a pergunta número 6. O que caracterizará todo verdadeiro seguidor de Deus? Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10 nos diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O que caracterizará então todo verdadeiro seguidor de Cristo? Eu vejo aqui várias coisas, né? Primeiro ali o apóstolo Paulo está falando que eles oravam, né, por eles. Então, um cristão deve se caracterizar sempre pela oração. E que possamos nos encher do conhecimento da vontade de Deus, que cresçamos em sabedoria e em entendimento espiritual. Não somente isso, porque isso já falamos nas perguntas anteriores, mas aqui também o outro versículo, né, que é o versículo 10, nos diz: para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, isso vai caracterizar a vida de um verdadeiro seguidor de Deus. Eu às vezes ouço, lamentavelmente, de pessoas que já estão muito tempo na vida cristã, dizem assim: a todo instante nós estamos pecando. Como é que pode um filho de Deus a todo instante estar pecando? Não, o Senhor, Ele prometeu nos libertar do pecado. Pode ser que em algum momento nós caiamos em tentação, isso sim, isso não é impossível. Ou seja, somos humanos ainda e somos propensos à tentação, mas se nos seguramos da mão de Deus, a cada passo que nós andamos, nós iremos vencendo o pecado. E cada vez que a gente vence um pecado, a gente fica mais forte para vencer o próximo, para vencer. Por isso que se fala de uma vida cristã que vai crescendo em conhecimento e também a vida revela que estamos crescendo nesse conhecimento, né? Aqui diz que andemos de uma maneira digna de glorificar a Deus, de agradar-lhe em tudo e que todas as nossas obras possam agradar a Deus. Isto é possível quando nós nos seguramos das mãos de Jesus. Vamos para a pergunta número 7. Qual é o objetivo a alcançar? Colossenses capítulo 3, 10 e 11 diz: e vos revestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é
tudo em todos. Então, qual é o objetivo a alcançar? Que possamos andar revestidos do novo, que se renova pleno de uma vida nova, seguindo a imagem daquele que nos criou, né? É isso, esse é o objetivo a alcançar. A nossa notinha nos diz: Espírito de Deus, o Espírito de Deus não cria faculdades novas no homem convertido, mas opera decidida mudança no emprego dessas faculdades. Quando mente, alma e coração se transformam, não é dada ao homem uma nova consciência, mas sua vontade é submetida a uma consciência renovada, cujas sensibilidades adormecidas são despertadas pela operação do Espírito Santo. Que maravilha! Então, o objetivo a alcançar é que nós possamos viver uma vida renovada, né? Não é que ele vai tirar nossa consciência e colocar outra, ou tirar os nossos pensamentos e colocar outras, está dizendo aqui o que eu entendo, mas essa consciência que nós tínhamos agora começa a se renovar, a aprender a discernir, né? Então, por isso que essa daí é uma habilidade sublime, que era o título da nossa lição. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guiar, para que possamos nos unir tanto ao nosso Senhor Jesus, que a nossa vida, o nosso coração possa estar ligado a Ele, que possamos ir crescendo, que esse seja o nosso objetivo, nosso olhar em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e que possamos ir crescendo de tal maneira que possamos, como vimos em outra lição, a nossa imagem se confundir com a de Cristo, que possamos cada dia ser mais semelhantes a Cristo. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. É o meu desejo em nome de Jesus. Amém.